Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Estamos já aí na nossa reta final do nosso módulo de Direito Constitucional. Falaremos nessa aula sobre a ordem econômica e financeira. Meus queridos, a ordem econômica e financeira, ela é expressamente prevista no título 7 da nossa Constituição. Nós temos lá então um título específico que versa sobre a ordem econômica e financeira da República Federativa do Brasil. Essa ordem econômica era dividida entre princípios gerais da atividade econômica, não precisa anotar, porque nós falaremos sobre esses 4 capítulos da ordem econômica e financeira. Falaremos sobre a política urbana, sobre a política agrícola e fundiária e também de reforma agrária e sobre o sistema financeiro nacional. Tudo bem? Professor, o que eu preciso saber então para minha prova de primeira fase? Vamos lá. Anotem então no caderno de vocês. Professor, o que é Constituição Econômica? Constituição Econômica, para a doutrina, é o conjunto de normas constitucionais que tem por objeto a disciplina jurídica dos fatos econômicos e das principais relações decorrentes deste fato econômico. Então, é uma Constituição que tem por objetivo reger o fenômeno da economia. Tem por objetivo, tem por função ordenar os mecanismos de Estado. Esta é então o que a doutrina denomina de Constituição Econômica, que estaria integrada à Constituição Política e que com ela não se confunde. Tudo bem? Constituição Econômica? Beleza, então, vamos lá. Mas para a sua primeira fase, isso cai muito em provas de primeira fase, você precisa saber os 8 princípios gerais da ordem econômica. Então vamos lá. Primeiro, nós já estudamos sobre ele, princípio da soberania nacional. A soberania nacional, que é também um fundamento, lembra lá dos fundamentos, lá no nosso artigo 1º da Constituição, é um fundamento da República Federativa do Brasil e é também um princípio da ordem econômica. Em relação ao princípio da soberania nacional, cabe somente à República Federativa do Brasil implementar livremente a sua política econômica. Então, ele não deve hierarquia a nenhum outro mercado, a nenhuma outra nação. Então, o princípio da soberania nacional em relação à ordem econômica. A República Federativa do Brasil, ela é independente nas relações de mercado. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, vamos lá. Segundo princípio, princípio da propriedade privada e da função social da propriedade. Professor, mas isso também não é uma garantia? Sim, nós temos lá como garantia tanto o princípio da propriedade, lá no artigo 5º, né, como a função social da propriedade. Entretanto, a propriedade e a função social da propriedade também estão elencados aqui como princípios gerais da ordem econômica. Lá no artigo 5º nós temos a propriedade privada quando na forma de direito individual. E aqui nós temos o que? A propriedade privada e a função social da propriedade como mecanismo que impede a atuação do Estado no sentido de destituir a propriedade tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas que atuem no mercado econômico, que atuem na ordem econômica da República Federativa do Brasil. Tranquilo? Lembrando sempre que essa propriedade ela deve sempre estar condicionada ao cumprimento da sua função social. Em relação a esse princípio, nós temos, portanto, que a desapropriação ela só pode ocorrer de forma excepcional. É uma garantia de segurança jurídica para as pessoas que resolvam atuar na ordem econômica da República Federativa do Brasil. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Livre concorrência, o terceiro princípio. O princípio da livre concorrência é o princípio que garante a todos os agentes econômicos oportunidades de
competição no mercado. É aquele que garante que todos os agentes econômicos que eles consigam competir de forma justa. É o princípio da igualdade substancial, da igualdade material que é expresso na ordem econômica. Tudo bem? Então esse princípio ele tem por principal função assegurar uma competição justa entre todos os agentes da ordem econômica. É o princípio que evita, é o princípio que reprime uma dominação de mercado, é o princípio que tem por objetivo eliminar concorrências desleais, é o princípio que tem por função evitar o aumento arbitrário e indevido de lucros. Na República Federativa do Brasil, esse controle ele é feito em regra pelas agências reguladoras e também por órgãos de defesa da concorrência, em especial pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então, o CAD ele atua justamente na concretização do princípio da livre concorrência. Tudo bem? Tranquilo? Quarto princípio, professor, princípio da defesa do consumidor. A ordem econômica, ela deve proteger o consumidor, que também nós temos essa proteção individual lá no artigo 5º, inciso 32, mas aqui como princípio da ordem econômica, o consumidor, ele é a razão de ser de toda a competição de mercado. Então, o consumidor deve ser protegido, deve sempre ter os seus interesses protegidos pelo Estado. Esse é o princípio da ordem econômica, da proteção do consumidor. E temos também, número 5, o princípio da defesa do meio ambiente. A ordem econômica e financeira, ela deve sempre primar pela defesa do meio ambiente. É aquela ideia de desenvolvimento sustentável. Então, o Estado ele deve incentivar uma atuação produtiva, uma atuação no mercado, mas que esta atuação sempre seja guiada pela preservação, pela necessidade máxima de preservação do meio ambiente. Nós teremos uma aula específica sobre o meio ambiente, por isso eu não preciso aprofundar aqui neste momento. Teremos uma aula específica sobre o meio ambiente, que é um dos itens do nosso edital do concurso de cartórios do Maranhão. Tranquilo? Então, mas lembre-se que a defesa do meio ambiente é um dos princípios da ordem econômica. Seguindo, princípio da redução das desigualdades regionais e sociais. Lembrando que nós temos lá esse princípio de redução de desigualdades regionais e sociais também como fundamento da República Federativa do Brasil. Lembra lá do nosso artigo 3º? É um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Aqui, como princípio da ordem econômica, ele tem por objetivo favorecer algumas regiões do país, as regiões mais pobres do país, tem como objetivo alcançar uma igualdade material, uma igualdade substancial. Tem por objetivo o que, professor? Uma integração nacional, uma melhor distribuição dos recursos. Por isso nós temos lá que não é inconstitucional a Zona Franca de Manaus, os incentivos fiscais, alguns programas governamentais, como por exemplo o Bolsa Escola, o programa Fome Zero, que são o que? Manifestações deste princípio da redução das desigualdades regionais e sociais. Tudo bem? Tranquilo? Sétimo princípio, princípio da busca do pleno emprego. É um dos princípios da ordem econômica a valorização do trabalho humano, a facilitação de acesso a todos que tenham condição de exercer uma atividade produtiva. Por este princípio, todos os indivíduos aptos a trabalhar, eles devem ter o emprego. Então, o Estado, ou a República Federativa do Brasil, deve se empenhar para a garantia do pleno emprego, que todas as pessoas consigam exercer uma atividade econômica.
Temos como exemplo dessa concretização o seguro-desemprego previsto no artigo 7º, inciso 2 da nossa Constituição. E, por fim, o último princípio, que é o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte. A Constituição da República Federativa do Brasil elenca expressamente como princípio da ordem econômica esse favorecimento, esse regime jurídico diferenciado para as empresas de pequeno porte. Então nós temos, por exemplo, incentivos à atuação dessas empresas, certo? Para evitar que essas empresas não consigam atuar no mercado econômico em razão da concorrência de mercado, em razão de conglomerados multinacionais de economia. Então, é constitucional normas que simplifiquem essas obrigações administrativas das empresas de pequeno porte. É constitucional norma que estabeleça um tratamento diferenciado em razão da previdência, tratamento tributário e também tratamento em relação ao crédito destas empresas de pequeno porte. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá então, meus queridos. Continuando o nosso estudo sobre a ordem econômica, falaremos agora sobre a atuação do Estado no domínio econômico. Vamos lá. A atuação do Estado na exploração da atividade econômica em sentido estrito, ou seja, como uma atividade privada, ela deve ocorrer somente de forma excepcional. Então, o Estado só explora a atividade econômica em sentido estrito de forma excepcional, somente em razão de imperativos de segurança nacional e por relevante interesse público. Tranquilo? Esta atuação, ela nada tem a ver com a prestação de serviços públicos. Nesta intervenção do Estado, nessa atuação do Estado no domínio econômico em sentido estrito, ele atua em regime de concorrência com o setor privado, por meio de empresas públicas e sociedades de economia mista. Nesse sentido, eles estão sujeitos ao regime típico das empresas privadas, além de obedecer também aos princípios da administração pública que nós já estudamos no nosso artigo 37. Tudo bem? Professor, e como pode ser essa intervenção do Estado na economia? Essa intervenção ela pode ser direta e indireta. Na intervenção direta, nós temos a intervenção direta por participação, que é isso que nós falamos. O Estado, ele atua no domínio econômico como sujeito da economia. Ele concorre com os particulares. Por isso, intervenção direta por participação. Pode ser também uma intervenção direta por absorção. Professor, o que seria essa intervenção direta por absorção? O Estado, ele atua por meio de monopólios. Ele evita a concorrência, ele não permite concorrência com a iniciativa privada. Então ele assume na integralidade o controle de alguns meios de produção. Por isso, intervenção direta na economia por absorção. O senhor poderia nos dar um exemplo, professor? Gostaria que vocês fizessem a leitura. Nós falamos que o nosso curso deve ser sempre dessa forma. Você faz a leitura dos artigos, assiste às aulas e acompanha com a leitura dos artigos da Constituição. Esses monopólios estão previstos no artigo 177 da Constituição. Temos lá, por exemplo, pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e de gás natural, refinação de petróleo nacional e estrangeiro, a emissão de moedas, o serviço postal, e aqui já não estamos mais no artigo 177, né, nós estamos lá no artigo 21 da Constituição, o serviço postal e o correio aéreo nacional, serviços de radiodifusão sonora e de sons e de imagens, que pode ser prestado também por meio de concessão, a navegação aérea, transporte ferroviário e aquaviário, serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional. Então são alguns dos serviços que o Estado ele atua, ele intervém na economia de forma direta e por meio de absorção.
em razão do que? Da criação de monopólio, sem nenhuma concorrência com a iniciativa privada. Tudo bem? E nós temos também uma atuação indireta. A atuação indireta se dá por meio de direção, que é uma pressão que o Estado faz sobre a economia. Ele pode, por exemplo, controlar os preços, ele pode tabelar alguns preços, ele pode congelar esses preços. Então ele intervém na economia de forma indireta, mas por meio de direção. E também pode ter uma intervenção indireta por meio de indução. E nesse sentido, o Estado ele promove incentivos, ele promove alguns estímulos. O destinatário deste estímulo, ele pode ou não aderir à norma estatal. Se ele aderir, ele vai usufruir de diversos benefícios decorrentes dessa participação. Por isso, intervenção indireta por indução. Tranquilo? Vamos lá. Eu gostaria de falar para vocês sobre uma atuação muito especial do Estado no domínio econômico, que sempre cai em prova, que é a propriedade de jazidas, a propriedade de minérios. Vamos lá. A Constituição, ela distingue a propriedade do solo da propriedade das jazidas e dos demais recursos minerários. A propriedade do solo pode ser da União, pode ser do particular, mas a propriedade, o domínio das jazidas e dos recursos minerais é sempre da União, pertence à União. E a Constituição assegura ao proprietário do solo uma participação no resultado dessas jazidas, no resultado desses recursos minerários. Tranquilo? Lembrando para a sua prova de primeira fase que a pesquisa e a lavra em relação a esses recursos minerais e também o aproveitamento dos potenciais de energia só podem ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, somente por brasileiros ou por empresas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede administrativa no nosso país. Tranquilo? Lembrando então essa diferença do solo, propriedade do solo e da propriedade do domínio, e é o domínio das jazidas e dos recursos minerários. Tranquilo? Vamos lá. Mais um item. Política urbana. Política urbana tem por finalidade ordenar o pleno desenvolvimento das cidades, para que essa cidade alcance o bem-estar de todos os seus habitantes. E para sua prova eu quero que você lembre o seguinte: a execução dessa política urbana ela é feita pelo município. A execução é feita pelo município. Entretanto, a instituição de diretrizes para o desenvolvimento urbano, e todo mundo erra isso nas provas de primeira fase, a instituição de diretrizes para o desenvolvimento urbano é tarefa da União, é competência da União. Então, instituição de diretrizes sobre o saneamento urbano, União. Instituição de diretrizes sobre transporte urbano municipal, União. Agora, execução desta política urbana é de competência do município. Tranquilo? Como o município faz isso, professor? Por meio da instituição do plano diretor. O plano diretor que é obrigatório para todos os municípios com mais de 20 mil habitantes. Todos os municípios com mais de 20 mil habitantes, eles têm por obrigação a instituição do plano diretor. Tranquilo? O plano diretor é o instituto pelo qual se verifica o cumprimento ou não da função social da propriedade. Por ser um termo de interpretação aberta, professor, o que é função social da propriedade? Nós temos parâmetros específicos no plano diretor. Então, se cumpre-se o plano diretor, automaticamente a pessoa estará cumprindo a função social da propriedade. Tudo bem? Tranquilo? E nós temos alguns mecanismos, a Constituição prevê, para a concretização dessa função social da propriedade no âmbito urbano. Quais são elas, professor? Parcelamento ou edificação de forma compulsória, imposto
o IPTU progressivo no tempo e, por último, a desapropriação. Essa eu quero que vocês prestem atenção. É uma espécie de desapropriação-sanção para cumprimento da função social da propriedade, entretanto, é uma desapropriação-sanção mediante pagamento por títulos da dívida pública. E esses títulos, eles têm prazo de resgate de 10 anos. Lembrem bem dessa diferenciação que nós falaremos daqui a pouco sobre a desapropriação rural, que é diferente. Então, desapropriação-sanção em razão do descumprimento da função social da propriedade urbana, prazo de resgate de 10 anos. Certo? Tranquilo? Então, vamos lá. Continuando. Como instrumento de política urbana, a Constituição prevê também a uso capião especial urbana. Uso capião conhecida como pró-moradia. Uso capião especial urbana ou pró-moradia. Estabelece o seguinte, que as pessoas que possuírem imóveis imóveis urbanos, né, de até 250 metros quadrados, por 5 anos interruptos sem oposição, eles adquirirão o domínio do bem, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural e que utilize esse imóvel para a sua moradia. Por quê? A nossa prova é sobre direito notarial e registral. O senhor está fazendo prova, a senhora está fazendo a prova para ser tabelião, para ser registrador. Então, não há uso capião especial urbana de terreno. Por quê, professor? Porque há necessidade de estabelecimento de sua moradia. Então, a pessoa deve morar no imóvel ou com sua família. Lembrando que lá, a uso capião extraordinária, você pode fazer uso capião somente do terreno, independente de moradia. Aqui, para o nosso direito constitucional, há necessidade de estabelecimento de moradia. Tranquilo? Beleza? Como instrumento de política urbana também e de política rural, a Constituição ela proíbe a uso capião de imóveis públicos. Então nós não podemos, há uma divergência sobre a natureza dos imóveis, mas prevalece o entendimento que nenhum imóvel público pode ser usucapido. Tranquilo? Mais um tema: política agrícola, fundiária e reforma agrária. O que eu gostaria que vocês soubessem sobre esse tema? Primeiro, uso capião pro labore, uso capião em razão do trabalho, uso capião especial rural. A pessoa que possuir imóvel rural de forma ininterrupta, sem nenhuma oposição, que esse imóvel não seja com área não seja superior a 50 hectares, que torne essa área produtiva com seu trabalho ou sua família, por isso uso capião pro labore, que estabeleça a sua moradia, e agora você sabe que não há possibilidade de uso capião rural somente de terreno, há necessidade de moradia, a pessoa adquire a propriedade desse bem por uso capião. Tranquilo? Então, uso capião pro labore, 5 anos, ininterruptos, sem oposição, área não superior a 50 hectares, tornando produtiva com seu trabalho ou de sua família, estabeleça moradia e não seja proprietário de nenhum outro imóvel urbano ou rural. Uso capião pro labore, uso capião especial rural. Tudo bem? Mais um tema que é a desapropriação para fins de reforma agrária. Nós falamos lá da desapropriação sanção dos imóveis urbanos, você já anotou no seu caderno, e agora falaremos sobre a desapropriação para fins de reforma agrária. Também é uma desapropriação sanção o imóvel que não estiver cumprindo a sua função social. Professor, e aqui, como cumpre-se a função social? A própria Constituição já nos dá elementos. Se não houver o aproveitamento racional e adequado do solo, utilização inadequada dos recursos naturais, preservação do meio ambiente, se não estiver preservando o meio ambiente, se não observar as disposições em relação
em relação às normas trabalhistas e também se não houver o que? Uma exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então a própria Constituição já nos elenca esses requisitos que são obrigatórios e simultâneos para se cumprir a função social da propriedade, deve cumprir todos esses elementos. Tranquilo? Beleza? O objetivo dessa desapropriação para fins de reforma agrária é combater os latifúndios e, de outro lado, valorizar o trabalho no campo. Tranquilo? Evitar o quê? Que nós tenhamos grandes propriedades improdutivas. Nesse sentido, essa desapropriação ela não alcança propriedade que é produtiva, que cumpre ali a sua função social, e também não atinge, por expressa previsão na Constituição, a pequena e a média propriedade rural. Professor, o que é pequena e média propriedade rural? Pequena e média propriedade rural, nós temos esses parâmetros, essas dimensões estabelecidas no artigo 4º da Lei 8.629 de 93. Lei 8.629 de 93, lá no artigo 4º, estabelece, portanto, uma norma infraconstitucional, estabelece o que é propriedade, pequena propriedade, para fins de desapropriação rural. Tranquilo? Lembrando que não se pode fazer a desapropriação tanto da pequena quanto da média propriedade rural e da propriedade que cumpre a sua função social. Tranquilo? Essa competência de desapropriação rural é privativa da União e é mediante justa e prévia indenização em títulos da dívida agrária. Lembra que eu falei para vocês prestarem atenção? E aqui, o prazo de resgate é de 20 anos a partir do segundo ano de sua emissão. Na desapropriação urbana, o prazo é de 10 anos. E aqui nós temos dois requisitos: resgate no prazo de até 20 anos e a partir do segundo ano de emissão. Para completar, para que você tire 10 na sua prova objetiva, lembrando, as benfeitorias úteis e necessárias serão sempre indenizadas em dinheiro. Então, desapropriação rural para fins de reforma agrária, nós temos o que? Benfeitorias úteis e necessárias, indenização em dinheiro. Tranquilo? Tudo bem? E por último, para encerrar a nossa aula, falaremos sobre o Sistema Financeiro Nacional. Sistema Financeiro Nacional é o conjunto normativo que disciplina todas as instituições financeiras, sejam elas públicas ou privadas. Então, esse conjunto de normas constitucionais que disciplinam as instituições financeiras públicas e privadas, nós denominamos Sistema Financeiro Nacional. Nós temos regras sobre fiscalização contábil e financeira, sobre fiscalização orçamentária, normas sobre orçamento e também normas sobre o financiamento de todo o setor produtivo. Tranquilo? Tudo bem, meus queridos? Encerramos assim mais um tópico do nosso edital. Lembrando que a nossa aprovação vai depender das aulas e também da leitura da nossa Constituição com muita atenção. Neste item da ordem econômica, você deve fazer a leitura obrigatória dos artigos 170 até o artigo 192. São só 22 artigos, bem tranquilo, muito simples. Faça a leitura com muita atenção, que eu tenho certeza da sua aprovação. Até daqui a pouco, meus queridos, nessa próxima aula.